Olá, meu nome é Thiago Cau e sejam bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é a hierarquia das espadas no mundo de One Piece. A gente sabe que no mundo de One Piece há várias pessoas que portam espadas com o objetivo de lutar com elas. Nós temos a marinha com alguns marinheiros que portam espadas. Indo para os piratas também, nós temos vários piratas que utilizam espadas para lutar, seja uma espada, duas, três, como é o caso de Zoro na tripulação dos Chapéus de Palha. E é importante falar sobre a hierarquia das espadas em One Piece, porque Oda deixa muito claro que isso é muito importante. Quando a gente está em Loguetown, antes dos Chapéus de Palha entrarem na Grand Line, quando eles estão na cidade à procura de alguns itens, seja comida, espada, como é o próprio caso de Zoro. E quando o Zoro entra numa loja de espadas, ele tem um diálogo ali com Tashigi, que é uma marinheira, e naquela oportunidade essa personagem explica sobre a hierarquia das espadas em One Piece. Então, se essa hierarquia não fosse tão importante, Oda não se daria ao trabalho de fazer um diálogo sobre isso, não categorizaria todas essas espadas, e é por conta disso que a gente achou interessante trazer esse vídeo hoje para explicar como funciona essa hierarquia e quais as diferenças, entre espadas de maior grau, de menor grau e até espadas também que não possuem grau. O primeiro ponto aqui sobre a hierarquia das espadas de One Piece é que existem as espadas relevantes, podemos dizer assim, que são chamadas de Meitō, e as espadas normais, aquelas espadas que não possuem nenhuma classificação e são utilizadas geralmente por figurantes ali da marinha, soldados ou pessoas que possuem postos mais baixos do que os oficiais e basicamente são pedaços de ferro que eles utilizam para lutar. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai entrar mais dentro das espadas que importam no universo de One Piece. Como eu falei anteriormente, precisamos saber o que é Meitō. Meitō são espadas de alto grau, são espadas superiores às espadas normais nesse universo de One Piece. Então as Meitōs são espadas relevantes que causam boas impressões a todo mundo e nesse caso são completamente diferentes das espadas que eu acabei de denominar de barras de ferro ou barras de metal. Elas são espadas ali poderosas, com alto grau, e agora a gente vai fazer uma diferenciação entre as categorias dessas Meitōs. Começando agora de um nível mais baixo para um nível mais alto, o primeiro nível ali são as espadas sem grau, ou seja, são espadas comuns, sem classificação especial, geralmente utilizada por personagens figurantes ou sem tanta relevância. Então sabe quando você está ali assistindo ou lendo o mangá e tá tendo um confronto entre alguma tripulação pirata e a marinha e basicamente esse grupo da marinha é composto por soldados que têm espadas e essas espadas quando são confrontadas com algo mais forte quebram? Pois é, essas espadas aí, elas são espadas sem grau, basicamente um cabo, uma bainha e um pedaço de ferro ou um pedaço de metal, como eu já cansei de falar aqui. E geralmente essas espadas são portadas por figurantes e também por personagens pouco explorados na obra. São espadas sem relevância, sem grau, espadas comuns das quais a gente vê aí todo mundo usando quando essas pessoas, ou melhor, esses personagens não possuem relevância. O segundo nível, passando para um nível acima, são as Wasamono. Então aí a gente já vê uma primeira diferenciação, uma primeira classificação relevante dentro do grupo das Meitōs, que são as Wasamono. E o que são as Wasamono? É o primeiro nível das Meitō, são espadas especiais, porém são consideradas comuns dentro das espadas de qualidade. Então, qual a diferença aqui em relação ao Wasamono e as espadas sem grau? As espadas sem grau são espadas simples, que não possuem poder algum, mas as Wasamono são espadas relevantes, já consideradas dentro de um primeiro escalão especial do grupo das Meitō, e com certeza e obviamente elas são bem superiores às espadas sem grau. Então a gente tem uma classificação onde a gente basicamente encontra ali espadas sem grau, que não tem relevância alguma, e acima das espadas sem grau nós temos as Wasamono, que são as espadas aí relevantes de grau inicial do grupo das Meitōs. Um exemplo de Wasamono é a Shigure, que é a espada
de Tashigi. Tashigi, como eu falei, no momento atual do mangá, é uma oficial da Marinha, uma personagem muito interessante que vai de encontro ali aos valores, entre aspas, da Marinha e que já contracenou, já teve vários diálogos ali com o Zoro desde o começo de One Piece. Então ela é um espadachim e ela porta a Shigure, que é considerada uma Wazamono. No segundo nível, acima das Wazamono, nós temos a Ryo Wazamono, que é um nível acima da Wazamono normal, limitadas em número, ou seja, somente existem 50 unidades de Wazamono no mundo de One Piece e com maior poder. Então é interessante aqui, nas Ryo Wazamono, a gente observar que a gente já começa a perceber que a limitação no número de perfil dessa espada, desse tipo de espada, melhor dizendo, no mundo de One Piece. Enquanto as espadas sem grau podem haver várias, as Wazamono nós não temos especificação também, e aí na Ryo Wazamono nós só temos 50 unidades dela espalhadas no mundo de One Piece. E obviamente, como eu disse aqui na definição anteriormente, é uma espada que tem mais poder, mais força, é mais forte que uma Wazamono normal. Trazendo como exemplo aqui, eu trouxe a Yamaoroshi e Kashu, ambas de Tashigi. Então a gente pode ver aí que Tashigi é uma colecionadora de espadas, ela deixa isso muito claro ali em Logtown, nesse arco, quando ela tá falando com o Zoro e explicando para ele como acontece, como são divididas essas espadas aí de graus superiores, e nesse diálogo ela deixa bem clara que ela gosta de reunir várias espadas. Inclusive ela tá naquela loja de espadas justamente para tentar conseguir alguma espada legal para ela, e aqui a gente trouxe mais um exemplo, ou melhor, mais dois exemplos de duas espadas que são portadas por Tashigi. Então a gente vê aqui nesse vídeo que ela tem uma Wazamono e duas Ryo Wazamono. Avançando mais uma casinha, ou subindo mais um degrau na escala das Meito, nós temos agora a Wo Wazamono, que são espadas de grau ótimo, então percebam aí a diferença. Anteriormente a gente não tinha o uso dessa palavra, né? Era algo comum, bom, superior, mas agora com a Wo Wazamono nós temos aqui uma palavra-chave, que é de grau ótimo, ou seja, são espadas superiores à própria Wazamono e a Ryo Wazamono. Eu não estou contando aqui as 100 grau porque, como eu já falei para vocês, elas não têm relevância, são espadas normais e dentro das Meito elas não fazem o menor sentido. Então aqui na Wo Wazamono a gente já encontra uma espada de grau ótimo, são raras, então atenção a esse detalhe, são espadas raras, ou seja, difíceis de serem encontradas e ainda mais limitadas. Por quê? Enquanto na Ryo Wazamono a gente só tinha 50 unidades espalhadas pelo mundo, com a Wo Wazamono nós temos apenas 21 unidades. Então há uma redução enorme em relação às Ryo Wazamono e às Wazamono, de 50 para 21 unidades. Mostrando exemplos aqui para vocês, eu trouxe dois exemplos. Temos a Nidai Kitetsu, que foi portada por Luffy em um ano, e é muito engraçado, né? Porque Luffy nunca usou espadas para lutar, ele não é um espadachim, ele sempre usa os punhos dele, diferente de Zoro. E a Nidai Kitetsu é da mesma família da Sandai Kitetsu, que é portada por Zoro, até hoje. Quando Zoro, no arco de Wano, percebe que Luffy estava portando o Nidai Kitetsu, ele fica abismado, ele fica impressionado, porque é uma espada de grau ótimo, como a gente acabou de ver, e Luffy não deu a mínima para aquilo, porque ele estava trajado, né, com uma roupa de samurai, e meteu a espada ali na cintura dele só para bolar dentro do arco de Wano. Então temos essa piada também envolvendo uma espada limitada, rara e de grau ótimo, nesse caso a Nidai Kitetsu. E a outra espada também que eu trouxe aqui como exemplo, que é uma Wo Wazamono, é a Wado Ichimonji. E aí eu me arrepio até de falar nessa palavra, porque é uma espada extremamente importante para Zoro, é uma espada que tem um valor muito profundo para ele, sentimental, é uma espada que ele pediu ao mestre dele enquanto ele ainda era criança, após a morte de Kuina, né, que era amiga dele, ou melhor, prima, já que os dois possuem a mesma descendência ali, e pouco antes dela morrer, um dia antes, alguma coisa assim, eles tinham feito um acordo, né, de serem os melhores espadachins, de um superar o outro, tendo que mostrar tudo que eles tinham naquela jornada enorme que eles haviam planejado desde criança. E aí, com a morte dela, ele pediu para o pai dela,
e para o seu mestre, né, que são a mesma pessoa, para que ele desse a espada que ela usava para ele, para que ele carregasse essa espada e levasse aquela promessa, aquele juramento que eles tinham feito ainda crianças para frente na tentativa de se tornar o melhor espadachim do mundo. Então, por isso que a Wado Ichimonji é uma espada especial para ele, para todos os fãs de One Piece, e que ele carrega desde o comecinho da obra. E diferente da Emma e da própria Sandai Kitetsu, a Wado Ichimonji tem esse valor, esse peso emocional em relação ao arco, ao contexto do personagem. E agora, chegando no último nível, ou principal nível em relação à hierarquia das Meitō, nós temos a Saijo ou Wazamono, que são espadas de grau supremo. Então a gente já vê aí uma palavra ainda mais forte, né? Em relação à classificação dessas espadas, a gente tinha espadas sem grau, espadas de bom grau ou algum sinônimo relacionado a isso. Nós tivemos anteriormente espadas de grau ótimo e agora, chegando no último nível, nós temos uma espada, um tipo de espada, melhor dizendo, de grau supremo. Topo da hierarquia e com apenas 12 unidades no mundo. Então a gente sai de 50 para 21 e agora 12. Percebam, obviamente, quanto maior a redução, mais raras, mais poderosas e de melhor grau são essas espadas. Essas espadas possuem notoriedade, pois são muito poderosas, lendárias e algumas delas recebem fama de amaldiçoadas, como é o caso da Shodai Kitetsu, que é uma espada que recebe fama por ser amaldiçoada, e ela tá nesse contexto das Saijo ou Wazamono. A Saijo ou Wazamono é o último nível, é o último grau. São espadas de elite. Elas possuem muita força, muita notoriedade, são lendárias, como eu acabei de dizer para vocês, mas ao mesmo tempo, nessas espadas está algo aí relacionado à maldição. Algumas dessas Saijo ou Wazamono têm a fama ali dentro da história de One Piece de serem amaldiçoadas. E aí, dependendo da história, é que a gente tem conhecimento de por que tal espada que faz parte da categoria Saijo ou Wazamono é amaldiçoada. Como exemplo aqui eu trouxe a lendária, a mítica de um personagem muito querido por toda a fanbase, por toda a comunidade de One Piece, que é Barba Branca, que portava a Naginata. É uma espada que foge em relação aos padrões de espadas nos formatos originais. Por exemplo, as katanas, que são basicamente o cabo, a bainha e a lâmina. A Naginata de Barba Branca era uma espada que ela basicamente era desenhada da seguinte forma: um cabo bem longo e na ponta desse cabo a gente tinha uma lâmina. Parecia uma lança, mas na verdade, dentro do contexto de One Piece, ela era uma Saijo ou Wazamono e muito forte, portada, ou melhor, utilizada por um personagem extremamente forte. Só um parênteses aqui. Na geração anterior aos piratas Luffy, LOL, Kid, essa geração atual que a gente está acompanhando, na minha opinião, Barba Branca, ou melhor, Edward Newgate, foi o personagem e o pirata mais forte que existiu naquela era. Inclusive, eu discordo quando as pessoas falam que era Roger e tal. Eu entendo o ponto de vista, há debate, mas para mim, eu acho que Barba Branca tinha uma força inigualável e era um pirata absurdamente forte, portando uma espada de grau supremo, como a gente acabou de ver, no caso, a Naginata, que fazia parte da Saijo ou Wazamono. Então é assim que funciona a hierarquia das Meitō em One Piece, mais especificamente falando, né? Se a gente não considerar as espadas sem grau. Eu acho importante falar sobre isso porque, como a gente viu aqui, há vários personagens dentro do mangá e do anime que utilizam espadas, que têm os seus sonhos baseado na arte das espadas. É o caso de Zoro, por exemplo, que é um espadachim e ele utiliza o Santoryu, que é o estilo das três espadas. Então ele luta com 3 espadas, uma em cada mão e uma na boca, o que torna aí um pouco incomum em relação ao universo dos animes, já que o universo dos animes há vários personagens que utilizam espadas, mas pelo que eu conheço, nenhum utiliza na boca. E aí eu acho importante trazer, categorizar, explicar para vocês aqui as diferenças entre cada família de Meitō e também as de 100 grau e trazer exemplos para ficar melhor, para ilustrar
o que cada personagem importa, né? Então a gente trouxe aí Tashig, trouxe o próprio Zoro e por último aqui nós trouxemos Barba Branca. Uma observação é que as espadas podem apresentar diferentes formas, como eu falei para vocês, né? A gente tem katanas normais, tem o caso também da Naginata de Barba Branca, que era basicamente uma lança e a ponta envergada, que fazia parte das Saijou ou Asamono, fugindo daquela forma tradicional das katanas. O que é relevante na hierarquia é a qualidade e a força da lâmina. Então, se a gente for parar para analisar as espadas dentro do universo de One Piece, o que interessa mesmo em relação a essa hierarquia, as classificações de cada perfil de espada, está na qualidade e na força da lâmina. Então, cada ferreiro vai fazer um trabalho específico, fazendo com que aquela espada seja de qualidade ou não, e é aí que a gente vai julgar se aquela espada é forte ou não também, e a força da lâmina. Então, o metal ali, que é o detalhe principal dessa arma, é que vai fazer diferença. A espada, de maneira geral, em One Piece, ela não solta poder. Obviamente, você pode passar o haki do armamento para ela ficar ainda mais dura, né, em relação a combates ali, principalmente contra usuários Logia, mas as espadas de One Piece são muito pé no chão no sentido da dinâmica, do funcionamento. A gente não tem espadas que, repito, soltam poderes, invocam criaturas, enfim, é tudo mais pé no chão, entre aspas, e o que interessa mesmo para fazer essa categorização e essa divisão na hierarquia é a qualidade da lâmina e também a força dela. Então, essa é a hierarquia das espadas em One Piece, espero que tenha ficado claro e é um assunto bastante útil para quem está começando ou quem tinha alguma dúvida em relação a esse assunto. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!